Pois é, um dia sem gravar e nós perdemos aqui de treta de ataque de pelancuda, né? O pastor Flávio Amaral deu uma passeada de camburão, meus amigos. É helicóptero do Valdomiro sendo penhorado pela justiça. Basta ficar um dia fora da internet que as coisas explodem. Ontem à noite até pensei em gravar um vídeo a respeito do Flávio Amaral, mas acabei desistindo. Cachorro morto, meus amigos. Aquela trupia, Flávio Amaral, aquela galera que saiu em defesa dele também, que ali pra mim já é cachorro morto. Matéria vencida, em outras palavras, para você entender. Principalmente falando-se de Flávio Amaral, para mim é a escória da internet. Talvez eu faça algum vídeo sobre o ataque de pelanca que ele teve com a outra pastora lá, querendo tomar a casa da pastora, a qual comprou dele, segundo as informações, e pagou bancando viagens para a Europa. Olha os absurdos. Ou seja, dinheiro que ele juntou de pedido de Pix na internet, ofertas e mais oferta para tal Casa Amarela, no final das contas resultou na Casa Amarela e acabou vendendo a outra casa e agora quer tomar. Meus amigos, esse é o tal reino de Deus dessa galera. E digo pra você, cara, pior ainda é quem segue e estima esse cara na internet como homens de Deus. E a panelinha nessas alturas, o que estão dizendo? Nada. Até porque ele virou vítima agora diante da situação. Mas o assunto do vídeo não é esse. O assunto do vídeo de hoje é sobre a penhora de um helicóptero. Olha que maravilha, cara. Se você abrir a internet, você vai ver aqui. Valdomiro Santiago compra helicóptero para fazer a obra de Deus. Aí um pouquinho mais para frente já tem notícia. Justiça de São Paulo penhora helicóptero da igreja de Valdomiro Santiago. Ou seja, a Justiça de São Paulo está tentando fazer a pastorada, o apóstolo, né, aqui no caso, pagar as suas contas. Enquanto lá, o de Brasília, né, que está morando em São Paulo agora, o Flávio Amaral, está tentando vender o que não é dele para pagar conta também. Porque, segundo as informações, está desesperado também com dívidas e grana que não entra. Ou seja, do maior à escória da internet há um desespero por dinheiro. E o mais interessante é que durante anos, meus amigos, venderam aos fiéis uma ideia de que helicóptero, carros de luxo, digamos, jatinhos, eram indispensáveis para fazer a obra de Deus. Afinal, o homem de Deus precisa, né, ter um conforto, estar bem. E lamento em te dizer, você que não percebeu, cara, o evangelho que essa turma diz pregar sobreviveu quase 2000 anos sem luxo, sem aeronaves, sem carros de luxo. E essa turma que vive, esses pastores que vivem em cima de pedir dinheiro para bancar os seus luxos, eles não conseguem explicar quando você questiona isso. Por que agora o evangelho precisa disso tudo? A desculpa sempre é porque o mundo mudou, as coisas se tornaram diferentes, mas na verdade não é, meus amigos. Isso aí é uma maneira de enriquecimento em cima da fé. Olha o que diz a notícia aqui sobre o helicóptero do Valdomiro. Justiça de São Paulo determinou a penhora de um helicóptero pertencente à Igreja Mundial do Poder de Deus, fundada por Valdomiro Santiago. A medida ocorre em função de uma ação judicial envolvendo, olha só, uma dívida de aluguel estimada em 188 mil. Cara, é dívida de aluguel que o cara não está pagando, dinheiro de aluguel. Ou seja, nem o aluguel do próprio local aonde enriquece ele consegue pagar em dia. Olha o absurdo. A decisão foi estabelecida pela juíza, parabéns à juíza Larissa Brau Santos, da 6ª Vara Civil de Guarulhos. Conforme o despacho, a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, deve realizar o registro da penhora da aeronave. Ou seja, perdendo a aeronave por causa de que não pagou um aluguel, cara. Caso o débito não seja devidamente quitado, o helicóptero poderá ser encaminhado para leilão. O mesmo helicóptero que ele justificou a compra
algum tempo atrás, dizendo que era para fazer a obra de Deus. Sendo que a obra de Deus não estava sendo feita nem com o pagamento de aluguel do próprio local. Isso aqui, cara, é piada pronta. A aeronave em questão é um modelo Agusta A109, fabricado no ano de 2003 e com capacidade para 6 passageiros. O modelo semelhante foi leiloado há 3 anos pelo valor de 6,9 milhões de reais. Olha o absurdo das obras de Deus feitas por esses caras, velho. Após uma avaliação inicial de 10 milhões, ou seja, avaliaram em 10 milhões e venderam por 9 milhões. Aí o que acontece? Depois disso tudo, o Valdemiro Santiago resolveu entrar em modo de urgências e trouxe mais uma novidade para a arrecadação de oferta, que é Pix de urgência. Além do dízimo, além da oferta, além das sementes, tanta coisa que ele vende lá também para os seus fiéis, agora inventou o Pix de urgência. Depois do dízimo da oferta, você, né, é chamado, pressionado de livre e espontânea pressão, a doar um valor no Pix de urgência. E a pergunta que eu faço, você acha que esse Pix de urgência vai para onde o dinheiro? Você acha que ele vai pagar o aluguel atrasado? Você acha que ele vai salvar o helicóptero? Deixa nos comentários aí embaixo, cara, porque isso aí é um verdadeiro absurdo. Igrejas que estão aí, instituições religiosas dizendo que são obras de Deus, que estão fazendo obras de Deus, acumulando helicóptero, fazendas, no caso dele aí que é fazendeiro também, emissoras de televisão, patrimônios milionários, e quando eu digo isso não estou falando só do Valdemiro, tem tantos outros pastores no Brasil, mas no caso do Valdemiro aqui, não consegue, cara, com tudo isso, não consegue pagar as contas básicas da instituição, que seria o mínimo, né? O aluguel. Eu digo uma coisa, talvez, cara, a maior ironia aqui não seja a penhora do helicóptero em si. Talvez seja você entender e perceber que nesse neopentecostalismo e no pentecostalismo também, mas no neopentecostalismo dentro da teologia da prosperidade, o milagre sempre parece funcionar para quem recebe a grana, para quem recebe a oferta, e para quem doa, o milagre financeiro demora, meu amigo, chegar. Eu tenho certeza que quantas pessoas que deram oferta para comprar esse helicóptero, oferta para pagar aluguel, e nunca na vida terão a oportunidade de ter um carro. Quem dirá entrar dentro de um helicóptero? Mas o líder, bancado por esses, relaxadamente, deixa na mão da justiça e provavelmente vai a leilão um helicóptero que foi comprado com o suor e dinheiro dos seus fiéis. E ainda você quer me convencer que isso aí é homem de Deus, né? Enquanto milhões de brasileiros, fiéis dele principalmente, né, pegam um ônibus lotado para trabalhar de manhã cedo, acordando de madrugada, alguns líderes religiosos simplesmente transformaram os púlpitos em balcão de negócio, bancado por você, fiel, lamentavelmente. E é revelação daqui, revelações dali, profetada daqui, profecia dali, oração de milagre daqui, e o milagre de pagar os credores, cara, o aluguel do prédio onde está fazendo essas ofertas de milagres, o milagre não acontece se você não der o dízimo. E quando você dá, é direcionado para outra coisa. Eu encerro dizendo para vocês que Deus abra os olhos e o brasileiro possa enxergar, cara, a malandragem que existe nos bastidores dessas ditas igrejas. Se você usar a penhora desse helicóptero para entender, você vai enxergar, cara, que o helicóptero é uma máquina que simboliza prosperidade, simboliza unção, poder, comprada com o argumento de ampliar a obra de Deus no planeta, na terra, e agora penhorada pela justiça. Que Deus é esse? Que prosperidade é essa? Aonde está o milagre nisso? É a pergunta que fica. O que antes era ostentado como prova de bênção de Deus, a obra está expandindo, agora virou
garantia judicial de um débito acumulado de falta de pagamento de aluguel. Resumindo tudo, o helicóptero que era para aproximar Deus da humanidade agora está aterrissando aí provavelmente nos próximos dias no pátio da justiça brasileira. E graças à justiça brasileira, o proprietário aí das igrejas, né, que não pagam o aluguel dele pelo Brasil, estarão sendo ressarcidos. Deixa nos comentários se você concorda comigo, mas essa é a verdade, meu amigo. E já te adianto, as coisas vão só piorar. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas e abra o olho, né, de quem precisa enxergar a realidade. Isso aí é tudo que você imagina, menos igreja de Cristo, menos obra de Deus, conforme eles tentam te convencer. É empresas, e no caso dessa aqui, descompromissada com o básico, pagamento de aluguel. E o outro lá, que teve ataque de pelanca, aquilo lá, meu amigo, aquilo lá nunca foi também o que disse ser. Talvez eu traga um vídeo falando do ataque de pelanca aí do pastor Flávio Amaral também. Mas deixa o seu comentário que é importante, seu joinha ajuda muito, ajuda a hypar o nosso conteúdo. Me segue nas demais redes sociais e esse é o canal Fala Zay. Estamos juntos por um Brasil e um mundo melhor.